Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Muito bom estar de volta e nós vamos dar continuidade com a nossa série de mensagens, posicionamento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o posicionamento da Rainha Esté. Eu falei no início, na primeira mensagem, eu falei sobre o posicionamento privado, posicionamento público, abordei um pouco do tema Você se posiciona? Depois eu falei sobre o posicionamento da Rainha Vasti, o posicionamento de Mordecai, e hoje eu quero falar sobre o posicionamento da Rainha Esté. E também eu vou encerrar hoje a série de mensagens sobre posicionamento. Vou continuar trazendo novas mensagens aqui no meu canal, por isso eu quero te pedir que você, por favor, você se inscreva. Se você ainda não se inscreveu, que você possa curtir, deixar o seu like e que você possa compartilhar essa mensagem com amigos, com irmãos em Cristo. Amém, queridos? E que você continue orando também. Eu preciso, eu agradeço. Deus abençoe. Eu quero ler aqui o capítulo 5, os versículos 1 e 2, que diz assim: No terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. Essa passagem é para mim uma das passagens mais tremendas, mais poderosas da Bíblia, especialmente aqui no livro de Esté. Fala de coragem, fala de posicionamento, fala de intimidade, de dependência e, acima de tudo, de um amor profundo pelo Senhor. Só uma mulher que ama profundamente ao Senhor pode fazer o que ela fez. Então eu vejo essa passagem aqui como uma passagem que nos encoraja, né, a sermos discípulos do Senhor, né, capazes de renunciar em um nível tão profundo como Esté renunciou. Eu quero ressaltar algumas coisas que me chamou a atenção aqui nesses versículos, e a primeira delas é no terceiro dia. Esse terceiro dia eu não vejo como um dia avulso que Esté escolheu, mas eu vejo como um dia profético. Um dia que aponta também para a nova aliança, para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Esse terceiro dia foi o dia do basta do Senhor, o dia em que o Senhor entrou com livramento, o dia em que o Senhor levantou uma mulher, né, como voz de autoridade, para que aquele povo não sucumbisse, não fosse exterminado, inclusive ela também, mas que continuasse vivo e cumprisse a missão, né, que precisava ser cumprida, que precisava ser vivida. Estela sabia que ela precisava morrer, mas o que o Senhor tinha para ela era livramento, né? O que o Senhor tinha para ela era, como eles celebram até hoje, Purim, a sorte deles foi mudada, né? Uma sentença e um decreto de morte foi revogada. E o que eu entendo é que existem dias e dias na nossa vida. Existem aqueles dias de dor, mas existe o dia do basta do Senhor. O dia em que o Senhor nos encoraja a nós nos posicionarmos. E através desse posicionamento, nós também vemos sentenças e decretos sendo quebrados. E para isso nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé e salvação. Esté, ela, antes de entrar no terceiro dia na presença do rei Assuero, ela já tinha entrado na presença do Rei dos Reis. E quando nós cultivamos esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, nós recebemos da parte do Pai estratégias, direção. Existem dias na nossa vida que são marcados, né, como um divisor de água. E eu creio que existem dias que o Senhor reservou para nós que serão divisores de água. E quem sabe algo que você precisa viver com Deus nesse dia onde você está ouvindo essa mensagem não pode ser um divisor de águas. Porque aquele que olha para Cristo e recebe Ele como autor e consumador da sua fé e salvação, ele vive um divisor de águas na sua história. Essa é a principal coisa que nós vivemos quando nós conhecemos a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Um decreto de morte é revogado. Nós somos transportados do império das trevas para o império da sua maravilhosa luz, para o império do seu amor.
E quando nós caminhamos com Jesus, o Senhor vai nos dando estratégias, o Senhor vai nos dando sabedoria, o Senhor vai nos usando, né? E alguns dias que foram marcados para ser a nossa derrota, Deus converte em vitória. Foi isso que aconteceu com Esté e com o povo judeu. Esté, ela foi corajosa, ela foi ousada. E é isso que o Senhor requer de nós, coragem e ousadia, um posicionamento radical. Ele falou com ela, ele instruiu ela, mas era necessário que ela tomasse coragem, que ela corresse riscos. E ela correu um grande risco. Ela foi ali um sacrifício vivo. Ela renunciou à sua própria vida para cumprir a sua vocação. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é sobre os trajes que Esté usou. Nós lemos aqui e, pelo que parece, ela se vestiu dos trajes reais, né? Ela provavelmente escolheu uma roupa muito especial para entrar na presença do rei, mas nós precisamos entender algo, queridos, que é extremamente importante. O inferno, ele não se impressiona com a nossa aparência. Nós sabemos que as roupas que nós vestimos, elas impõem respeito no meio dos homens, mas no mundo espiritual, o que o inferno respeita é aqueles que estão revestidos de autoridade. E nós precisamos pensar, nós precisamos meditar e refletir. Nós estamos revestidos de autoridade? Porque o mundo espiritual, ele não respeita quem parece, ele respeita quem é. E se Esté entrasse ali apenas com seus trajes reais, se ela entrasse apenas com a sua beleza, com a sua aparência, ela ia morrer instantaneamente. Ela não poderia ser ali um instrumento do Senhor para ajudar o seu povo, para livrar o seu povo, para livrar até a própria vida dela. E nós estamos vivendo tempos terríveis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos desafiadores. Há uma batalha espiritual muito violenta acontecendo. Satanás, ele está trabalhando violentamente para nos parar. Mas quando nós estamos revestidos da autoridade do céu, ele não pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Ele não pode impedir o agir de Deus através da igreja, por meio dos seus discípulos. A palavra do Senhor diz aqui que ela se vestiu de trajes reais. Mas quando a gente lê na versão hebraica, diz assim: Lavishá Mahut, vestiu-se do reino. Esté, ela estava vestida da autoridade do céu, ela estava vestida daquilo que está escrito lá em Provérbios 31, 25. Vestiu-se de força e de honra e riu para o futuro. Ela estava vestida da sua autoridade de filha. Ela estava vestida de identidade. E quando nós temos a identidade de Cristo, quando nós temos essa convicção no nosso espírito, nós podemos representar o Senhor. Nós não estamos apenas bem vestidos, nós não estamos apenas bem trajados, nós não temos apenas uma aparência de crente, uma aparência de um homem e uma mulher espiritual. Não, nós somos de fato. E o inferno respeita isso. E o inferno vê isso. Porque a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades nos lugares celestiais. E é por isso que nós não podemos andar nus espiritualmente. Nós não podemos ir para frente de batalha descobertos. Nós não podemos andar por aí vulneráveis, feridos emocionalmente, perdidos em relação à identidade que nós temos em Jesus. Nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor ela é pregada com reverência nos altares, a igreja ela volta a olhar para Cristo. Ela não tira os olhos de Jesus. E assim ela se reveste da autoridade que o Senhor nos deu, que está lá escrita em Efésios. Aleluia! Nós precisamos vigiar, porque são dias terríveis, mas são dias proféticos. E o que o Senhor tem é uma mudança de sorte para as nossas vidas. O que o Senhor tem é um tempo novo para a igreja dele. O que o Senhor tem não é um decreto
de fracasso e de derrota. Porque ao terceiro dia Cristo ressuscitou e ele continua o mesmo. Ele continua operando milagres, prodígios e maravilhas. O mesmo Deus de ontem continua operando até agora. Jesus continua salvando, curando e libertando. E quando nós estamos vestidos de lavishá, marut, quando nós nos vestimos do reino, nós servimos o reino por uma missão. Nós não servimos a nós mesmos. Nós não servimos os nossos caprichos. Nós não estamos buscando ser vistos, mas servir o reino. E por isso nós expandimos como igreja. Em terceiro lugar, ela alcançou favor. E algo tremendo que o Senhor me falou é que quando Esté, ela se posiciona espiritualmente, ela vai orar, ela vai jejuar, ela reúne o povo, ela reúne as servas, para que todos jejuem em prol da vida dela, porque ela sabia que ela corria um grande risco. Em dado momento ela até pensa e questiona, mas eu posso morrer? E Mordecai chama a atenção dela, como aquele que discipulou ela, sim, você pode morrer. E não pense você que se você deixar de entrar na presença do rei, que você vai ser poupada. Quem sabe não foi para um momento desse, como esse, Esté, que você não foi colocada na posição que você foi colocada. E nós precisamos refletir. Se nós estamos vivos num contexto como esse, é porque o Senhor quer nos usar. É porque o Senhor quer que alcancemos favor diante dos homens. É porque o Senhor quer que nós sejamos porta-voz do Senhor, embaixadores em cadeias. Aleluia. O Senhor me disse, o Senhor nos dará acesso a lugares improváveis e impossíveis. Nós não seremos vistos como inimigos. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor está abrindo portas poderosas ao redor do mundo e nós vamos entrar por essas portas. Lugares inacessíveis. A igreja do Senhor vai entrar e vai pregar o evangelho. Aleluia. Nós vamos encontrar favor do Senhor. Nós não seremos parados pelo reino das trevas, porque nós estaremos revestidos, nós estaremos vestidos do reino, nós estaremos identificados como filhos de Deus. Aleluia. Nós entraremos na presença dos homens, de autoridades, nós entraremos em lugares impossíveis de entrar, cheios da nossa identidade de filhos, cheios de identidade em Cristo. Aleluia. Por isso, queridos, a convocação do Senhor para a nossa vida, para esse tempo é: prepare-se, vigie, porque o Senhor quer te usar. E o Senhor te coloca onde Ele te colocou, para a glória do nome dEle, não para a glória do seu próprio nome. Enquanto Vasti se encheu de glória, de pompa e de vaidade, Esté se esvaziou. E quando nós olhamos para Cristo, nós nos esvaziamos. Nós não ficamos ensimesmados, cheios de nós, buscando glória, buscando pompa, buscando vaidade, buscando acumular tesouros nessa terra. Ao contrário, nós servimos a igreja, nós servimos o reino, nós sabemos quem nós somos como pastores. Nós sabemos que nós somos como ovelhas do Senhor. Aleluia. E é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor nos dará acesso, guarde isso. O Senhor nos dará acesso. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Eu gosto sempre de declarar isso. Eu gosto sempre de declarar isso. Aleluia. Por isso, queridos, avancem. Avancem. E se você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus, esse é o tempo, esta é a convocação do Senhor para a sua vida. É tempo de você se posicionar, de sair de cima do muro. Olha o momento que nós estamos vivendo. Não precisa ser um crente de muitos anos para entender o cenário que nós estamos vivendo. Um cenário de trevas, um cenário de perseguição. E nós precisamos refletir também. Será que só os irmãos das igrejas perseguidas, que estão sofrendo perseguição, que estão enfrentando, né, todo tipo de ataque, será que nós vamos pensar como Esté pensou? Eu não posso fazer nada porque eu vou correr riscos. Eu não sei o que pode acontecer. Mas a palavra do Senhor nos diz, é por isso que a gente precisa se voltar para a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor nos dá direção.
nos dá respostas. Nós não ficamos perdidos, atordoados, desesperançosos. O que nós temos é revelação e estratégia. E o que o Senhor nos diz é, quem sabe, se para um momento como esse, Fernanda, e você que me ouve, você não está onde você está. Na família em que você está, exercendo a função que você exerce, na nação em que você está, na igreja em que você congrega, o que é que você está fazendo? Aleluia! Glória a Deus, queridos. Esse é um tempo de posicionamento. Esse é um tempo de nós arregaçarmos as mangas e cumprirmos a nossa vocação em Cristo. Satanás, ele tem se levantado com fúria e nós precisamos orar e jejuar. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Há muita coisa para ser feita nesse tempo. Há um evangelho para ser pregado entre as nações. E eu creio que quando nós nos posicionamos, há decretos e sentenças que serão revogadas. Sentenças de morte para nações, para pessoas, para igrejas, para famílias. Mas requer de nós uma atitude. E o Senhor vai nos dar resposta. Para cada um de nós, o Senhor tem uma direção. Amém? Que Deus os abençoe. Foi um prazer trazer essas mensagens, né, aos pouquinhos. Eu sei que eu levei um tempinho para trazer essa última mensagem, mas Deus está no controle. E eu vou continuar trazendo, né, mensagens que nos edificam, que nos encorajam, que nos ensina a continuar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé e salvação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Avance. Deus te abençoe. Deus é contigo.